Bom dia a todos. Vamos começar o culto. Vamos entrando na igreja, criançada. Vamos fazer uma oração para começar o culto? Papai do céu, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo dia. Te agradecer por este café da manhã maravilhoso, porque o Senhor tem nos dado, Senhor, a tua presença, a tua comunhão. E o Senhor tem abençoado, Senhor, cada um que está aqui, tem nos dado o sustento, tem nos dado, Senhor, da tua mesa, tem nos dado, Senhor, do teu amor, Pai. Quero te agradecer, Senhor, por cada família que está aqui, cada um que está representando sua família também. E, Senhor, abençoa aqueles que também não puderam vir. Que o Senhor possa guardá-los, que o Senhor possa abençoar suas famílias, que o Senhor possa abençoar, Pai, sua mesa, e que eles também possam ter comunhão com os pais e te louvar realmente, Pai, pelo Pai que o Senhor lhes deu. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui conosco. Queremos colocar este culto nas tuas mãos, para que o Senhor se alegre conosco, Pai. Que o Senhor possa realmente derramar teu Espírito Santo, para que a gente possa ter, Senhor, a tua bênção, ter, Senhor, a tua presença, que o Senhor santifique a tua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Vamos colocar de pé para louvar o Senhor? Sambishio Sukui no Shiesuni Sambishio Sukui no Shiesuni Hosanna Tataeyo Sambishio Sukui no Iwa Hosanna Tataeyo Sambishio Sukui no Iawani. Português. Clamarei a ti, Senhor, porque és digno de louvor. Clamarei a ti, Senhor, porque és digno de louvor. Hosana, bendita seja a rocha, rocha da salvação é exaltada. Hosana, bendita seja a rocha, rocha da salvação é exaltada. Amém. Todo mundo se lembrava dessa música já? Todo mundo lembrava? Não? Depois a gente vai cantar de novo semana que vem, tá? Eu navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-nos de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito
Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Começo. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Meu Jesus Salvador, as
desfeitos, estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Amém. Vamos trazer nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Começo. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um novo coração, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um novo coração, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Senhor, nós queremos te glorificar, Senhor, por cada um que pôde estar aqui ofertando, Pai, cada um que está aqui, Senhor, te adorando, Senhor. Em espírito e verdade, nós queremos realmente te adorar como Pai, como Deus, como Criador, como Salvador. Obrigado por trazer o Senhor Jesus Cristo aqui na terra, Pai, e por Ele ter morrido em nosso lugar, Senhor. Nos dando, Senhor, esta chance e esta oportunidade de estar na Tua presença hoje, Senhor, como Teus filhos, ó Pai. Filhos adotivos, ó Pai, que o Senhor mesmo conseguiu abrir o caminho para isto, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua graça. E abençoa, Senhor, a cada família que está aqui, Senhor. Que o Senhor possa nos dar uma mesa farta, Senhor, a cada dia. E que a gente possa realmente se alegrar, Senhor, com todas as Suas providências. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito,
em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Começo em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, louvando a Deus. Pastor, vai tomar essa favor? Amém. Obrigado. Pode sentar. Sérgio, por favor. Bom dia a todos, a quem ainda não cumprimentei. Que a graça do nosso Deus possa estar conosco nesta manhã, tocando as nossas vidas. Hoje é um dia especial em que nós comemoramos o Dia dos Pais. Eu gostaria de falar alguma coisa bonita para os pais, mas eu percebi que eu não sou muito bom para fazer essas coisas.
Então eu sempre uso palavras de outras pessoas. Né? Billy Graham, um famoso pregador norte-americano, ele faleceu poucos anos atrás. Ele esteve no Brasil, acho que 2 vezes, e são deles as palavras sobre o pai, né? Um bom pai é um dos bens mais desconhecidos, não elogiados, desapercebidos e ainda assim um dos bens mais valiosos em nossa sociedade. Pode ser que você, pai, nunca se torne famoso sendo um pai, mas isso não significa que você não é importante. Mas a Bíblia também nos ensina algumas coisas, né? Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Entretanto, nós, como pais, né, estou me incluindo também aí, devemos estar certos de que aquilo que a gente fala para os nossos filhos, faça o que eu digo, deve estar sempre acompanhado, complementado com faça como eu faço, né? Seja um bom exemplo, né? Discipule o seu filho, né? A conhecer o caminho de Deus, né? Mas eu queria, hoje de manhã cedo eu estava tomando café lá em casa, antes de vir para cá, aí lembrei de algo muito interessante, né? Se você tem a sua Bíblia, abram comigo em 1ª carta de João, capítulo 3, eu vou ler, quem não pode me acompanhar, tá? Ouçam. Capítulo 3, 1ª carta de João, vou ler versículos 1, 2 e 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Não existe uma fórmula para ser um bom pai, mas existe algo muito importante que podemos aprender, e tudo isso está dentro da palavra de Deus. Eu estava ouvindo um documentário na internet sobre Israel, e a apresentadora, ela é uma brasileira, está residindo talvez em Israel, ela disse uma coisa interessante. Tudo aquilo que está escrito dentro da Bíblia é algo importante para as nossas vidas. Não importa se a gente acha que isso não se aplica a mim, isto não é comigo, mas se Deus assim permitiu que tudo aquilo que nós temos dentro da nossa Bíblia, é porque Deus julgou ser importante para as nossas vidas. E ela falou assim, muitas vezes a gente não gosta de certas histórias, genealogias, né? Para que ler genealogia? Mas para o povo judeu, genealogia é muito importante. Razão pela qual está dentro da Bíblia. Tá? E Deus está trabalhando de alguma forma para penetrar no coração do povo judeu. Mas eu queria pensar junto com vocês nesta manhã sobre o discipulado como missão. O pastor tem pregado várias mensagens. Então vamos ler o que nós encontramos em Efésios capítulo 3, capítulo 4, verso 13. Efésios capítulo 4, verso 13. Eu vou ler na versão transformadora, na NVT.
Diz assim: até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Vou repetir: até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Vamos nos colocar diante de Deus em oração antes de nós prosseguirmos. Pai amado, nosso Deus, nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque o Senhor nos adotou como filhos e nos torna participantes da herança junto com Cristo, teu amado Filho. Pai eterno, nós te pedimos, abre o nosso entendimento para nós compreendermos a tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito nos dê entendimento para que nós possamos viver aquilo que o Senhor está ensinando, ó Deus. Capacita-nos para isso. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Este texto, este versículo bíblico que nós acabamos de ler, nos ensina que nós precisamos ser um reflexo do próprio Cristo, quando andou pela terra da Galileia, pela terra da Palestina. O Cristo que vive dentro de nós, para todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Cristo é a nossa vida, a nossa razão de nós existirmos. É o nosso exemplo, o nosso maior exemplo de vida. Também é o nosso objetivo e também é a nossa força. O apóstolo Paulo, ele escreveu na sua carta aos Filipenses, algo assim importante. Ele expressa de uma maneira importante o que significa conhecer a Cristo. Ele diz o seguinte, assim: todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Depois de toda a vivência, toda a experiência de vida pela qual Paulo passou, ainda assim, durante toda a sua vida, ele tinha um objetivo de aprofundar no conhecimento de Cristo. Eu penso assim que é isso que a gente deveria ter sempre como sonho da nossa vida, como objetivo da nossa vida, né? E a gente deveria proceder da mesma forma como Paulo procedia, aprofundar no conhecimento de Cristo. Estamos estudando sobre discipulado, né? Por isso eu considero de grande importância a série de estudos que nosso pastor começou, é o caminho do discipulado. Reconheço que existe uma lacuna na nossa vida cristã na área do discipulado. Reconheço também que é uma imensa bênção de Deus termos esta oportunidade de estudarmos um pouco sobre o discipulado, o que isso significa, para preencher essa grande lacuna que existe dentro da nossa própria igreja, nas nossas próprias vidas, né? Para que nós possamos servir a Cristo de uma maneira mais sábia, mais eficaz, de uma maneira melhor. O Evangelho de Lucas, né, ela narra algo bastante interessante, né? Certo dia, um homem de posição, de destaque, ele veio até Jesus
Eu não sei se ele se apresentou ou não, a Bíblia não dá detalhes, mas ele faz uma pergunta para Jesus. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Com certeza esta é uma pergunta extraordinária e também importante, mesmo nos dias de hoje, né, na vida de qualquer pessoa. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mas também extraordinária foi a resposta que Jesus deu para aquele homem. Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. E Jesus continua dizendo para este homem, você conhece os mandamentos? Por exemplo, não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e a sua mãe. E aquele homem estufou o peito, todo contente. Tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Com certeza ele estava esperando que Jesus disse, parabéns, você é o cara. Mas Jesus diz o seguinte, uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem. Dê o dinheiro para os pobres. E você terá um tesouro no céu. Só que Jesus não parou aí. Ele disse assim, depois que você fizer tudo isso, depois venha e siga-me. Encontramos esta narrativa em Lucas, capítulo 18, Mateus, capítulo 19 e Marcos, capítulo 10. Eu acredito que aquele homem ficou momentaneamente meio paralisado, né? Ouvindo as palavras de Jesus. E ficou triste porque ele não queria fazer o que Jesus pediu. E voltou para a sua casa, para a sua maneira de viver. Afastou-se de Jesus. Porque aquilo que Jesus pedia era muito difícil, pesado demais para praticar. E não poderia desfazer das suas riquezas. Neste mundo, neste grande planeta que nós vivemos, dentre todas as pessoas que vivem na face da terra, podemos encontrar pessoas como este homem. Moralmente inatacável, famílias exemplares, pais exemplares. E do ponto de vista religioso, podemos encontrar pessoas assim que são corretas. Elas são praticantes do ensinamento bíblico, frequentam a igreja, são honestas, gentis, confiáveis e bom caráter. Mas encontrar com Jesus, acontece alguma coisa que vai mudar a nossa maneira de encarar as coisas da vida. Ou você aceita o que Jesus fala, ou você dá as costas a Ele. Nós não temos condições de estar na presença de Jesus e esconder aquilo que nós somos. Nós não podemos esconder aquilo que está no íntimo do nosso pensamento. Nós não podemos esconder a quem nós amamos ou o que nós amamos. Uma vez eu li algo interessante num estudo bíblico. E a pessoa dizia assim, se você estiver diante de um espelho chamado Jesus Cristo, qual é a imagem que você vai ver nesse espelho? Me deu um frio na espinha. Como será a imagem real do Sérgio diante de Jesus? Jesus está ensinando e deixando bastante claro para os seus seguidores que existe um custo
para todas aquelas pessoas que querem realmente segui-lo. E ninguém pode seguir a Cristo sem uma atitude de renúncia. Isso Jesus deixa bastante claro quando Jesus vira para a multidão e diz: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a cruz e siga-me. No começo da minha vida profissional, como era solteiro, o meu diretor na época, ele me mandava para vários lugares resolver alguns problemas. E ele falou assim: você vai ficar 2 semanas em Salvador, na Bahia, para organizar as coisas lá. Depois você volta. Falei, 2 semanas, tá bom. Estava no 4º ano da faculdade de contabilidade. Falei, 2 semanas não é muita coisa. Avisei os meus colegas, falei, bom, dá uma anotada nas coisas aí, porque eu vou ter que viajar e quando voltar eu pego as anotações. As 2 semanas viraram 1 mês, depois 3 meses, 6 meses, eu tive que trancar a matrícula aqui na PUC, Campinas, e fiquei 1 ano e meio lá. Nesse inteirinho, conheci várias pessoas, conheci um pouco sobre a religiosidade do povo baiano, e conheci uma senhora. E um dia eu estava batendo papo com um grupinho de pessoas, ela falou assim, Sérgio, deixa eu ver sua mão. Eu instintivamente estendi a mão. Ela olhou assim, primeiro, falou, Sérgio do céu, quanta cruz na sua vida, aleluia, graças a Deus. Não sei onde ela viu tanta cruz na minha vida. Não se deve praticar quiromancia, diz a Bíblia, né? Então, não liguei muito para isso, mas seguir a Cristo Jesus significa enfrentar coisas que você vai, como cristão, sofrer. E você tem que estar disposto a pagar isso. Por isso, seguir a Cristo exige um custo. Jesus olhou para aquele homem rico, erudito, e disse assim, siga-me. Deixa tudo que você tem e siga-me. O siga-me de Jesus nos coloca sempre diante de uma decisão crucial, importante. Não existe meio termo. Não tem como ficar em cima do muro, depois eu vou decidir. Você diz sim ou não. Ou seguimos a Jesus ou não. O fato de alguém concordar com a divindade de Cristo, crer na salvação de Deus, reconhecer que é um pecador, eu preciso de Deus, preciso da salvação, isso não torna essa pessoa um cristão. Nós temos que assumir um compromisso pessoal, um compromisso pessoal com Jesus Cristo, de aceitá-lo como Salvador e como Senhor da nossa vida, sem restrições, e segui-lo. Siga-me. Siga-me. Nesse chamado de Jesus está claro que o discipulado é viver uma vida de renúncia. Porque esta é a única forma que Deus tem para produzir quebrantamento e uma real dependência dEle. Que é o caminho da maturidade. E Deus deseja maturidade em nossas vidas. No texto que nós lemos, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Esta é a finalidade do discipulado. Todo cristão precisa saber, ou deve saber, o que é seguir a Jesus.
E é curioso o que esta palavra, seguir a Jesus, no grego significa. Significa estar no mesmo caminho. Significa seguir aquele que está à frente. Vocês lembram de uma mensagem do pastor? Discípulo é aquele que vai atrás de Jesus, não é? Significa acompanhar como discípulo ou se tornar um discípulo. É isto que a palavra grega, que nós traduzimos em nossas Bíblias em português como seguir a Jesus. Por isso, seguir a Jesus é um desafio difícil e exigente. E quem estará disposto a encarar tamanho desafio? Aqueles que não fogem da responsabilidade de aprender e fazer a vontade do seu bom mestre. Aqueles que não medem esforços, ou aqueles que não medem esforços para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, ainda que isto seja árduo e sacrificial. Estamos dispostos a ser discípulos de Cristo? Pastor John Stott, ele foi um pastor britânico, ele faleceu poucos anos atrás. Ele escreveu um livro muito interessante, intitulado O Discípulo Radical. E num dos trechos deste livro, ele diz o seguinte, para sacudir a base da nossa vida, né? Por ser Jesus o Senhor, não temos o direito de escolher em quais áreas nos submetemos à sua autoridade. Não podemos ser seletivos, escolhendo as áreas onde o compromisso nos convém e ficamos distante daquelas áreas, né, nas quais o nosso envolvimento nos custará muito. Na prática, existe muita gente que faz isso. Eu, quando estava lendo o livro, pensei, e eu? Quanto mais clara for a nossa visão de Cristo, mais convencidos nos tornamos de que Ele é digno de nossa consagração e dedicação, e mais rico será o nosso discipulado. Penso que aí está a razão porque Paulo, ele, apesar de toda a experiência de vida dele, ele ainda queria conhecer a Cristo mais profundamente. E nós precisamos também ter esta mesma visão de Jesus Cristo. Mas eu gostaria de citar também, eu estava lendo um tempo atrás, algo sobre discipulado, e encontrei algumas palavras do pastor Ezequiel Montanha. Ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus, né, com mais de 43 anos de ministério, né, ainda está ativo. Ele diz o seguinte: o termômetro do verdadeiro discípulo é o grau do seu amor pelo próximo. Ele usou João 13:33 como base para dizer isso. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Quando eu li estas palavras, eu pensei, a visão e a missão da Imel Camp está aí. E o pastor Jorge, eu não poderia deixar ele de fora, não? O pastor Jorge, recentemente, na sua mensagem, ele frisou o seguinte: o ensino de Jesus é um chamado a uma decisão concreta de segui-lo e submeter-se à vontade de Deus. E nós precisamos considerar seriamente sobre a direção que estas palavras apontam. A submissão a Cristo é a condição e é a base do discipulado. Aí eu pensei, por que é tão difícil seguir? Ou, por que é tão difícil a submissão a Cristo?
Na semana passada, foi semana passada, eu estava vasculhando a internet em busca de um tema, e apareceu um anúncio da BBC Brasil. E o título da reportagem era Narco-evangélicos. Exatamente o que você ouviu, narco-evangélicos. Quando eu li aquele título, fiquei assustado. E à medida que eu fui ouvindo a reportagem, eu comecei a ficar assustado. Assustado com a maneira como as pessoas que se dizem evangélicos comportam na vida prática. Traficantes de entorpecentes que atuam em 5 favelas do Rio de Janeiro e se intitulam evangélicos. Daí o título da reportagem, Narco-evangélicos. E segundo a reportagem, os narco-evangélicos são seguidores do neopentecostalismo. Possuem uma estação de rádio num dos morros e nas suas transmissões diárias leem a Bíblia, fazem oração pedindo a proteção de Deus e ajudam a comunidade carente. O fenômeno narco-evangélicos tem despertado o interesse de vários estudiosos, né? Alguns pesquisadores da USP, São Paulo, têm trabalhado para entender esse fenômeno. E as igrejas tradicionais, elas rejeitam esse tratamento, esse fenômeno narco-evangélicos. Por quê? Porque nenhum evangélico decente poderia aderir ao narcotráfico. E o repórter foi falando várias coisas, né? Não deu para anotar muita coisa, mas ele apresentou uma opinião dele sobre um dos fatores dessa ocorrência do narcotráfico. Ele falou assim, isso ocorre devido a uma conversão flexível. Eu fiquei pensando, o que ele quis dizer com conversão flexível? Tem muitas igrejas, conheço uma, que permite que os seus membros façam parte da maçonaria. E conheci uma pessoa dessa igreja que é maçom. E a Bíblia diz que a gente não pode servir a 2 senhores. Então, o que é uma conversão flexível? Pensem vocês, o que é uma conversão flexível? Depois vocês me contam. A conversão a Cristo significa mudança do mundo das trevas, mundo do pecado, para o domínio do reino de Deus. Portanto, conversão a Cristo significa se colocar debaixo do governo e da autoridade de Deus. Porque é justamente a compreensão do Evangelho do Reino de Deus que faz um convertido abandonar os costumes pecaminosos e se tornar um fiel seguidor de Jesus Cristo. Eu conheci uma pessoa, convivi com ele há algum tempo, era um vendedor de sucesso, ele vendia vergalhões para construções. E quando eu falava de Cristo para ele, ele falava, muita bobagem, eu não quero saber dessas coisas. Mas a esposa dele era
evangélica. E ele ganhava horrores de dinheiro. Por quê? Porque a empresa que ele trabalhava faturava, emitia uma nota fiscal por um valor, vendia, por exemplo, 1.000 toneladas de vergalhão para uma empresa, faturava o peso correto, com um valor baixo, quer dizer, subfaturado, e por fora recebia a diferença para sonegar impostos. E ele ganhava muito dinheiro como comissionado, quer dizer, tinha o salário dele, mas a comissão. E ele ganhava muito. Fiquei um tempo sem encontrar com esse amigo meu. Aí o primo dele falou assim, falei, e aí, o seu primo está bem? Ah, tá. Mas ele mudou. Ele mudou? É, mudou. Agora ele é crente. Falei, nossa, crente? Pois é. Só que ele, por se tornar crente, e a mudança foi tão radical na vida dele, que ele deixou o emprego, que ele ganhava muito dinheiro, e estava procurando um outro trabalho. Então, conversão a Cristo provoca mudanças fantásticas na vida da pessoa quando você se submete a Cristo e segue os valores do reino de Deus. O livro de Gênesis narra a história humana, é fantástica a história humana, né? E o conflito que nós humanos, temos com Deus. E este conflito é um conflito de vontades. Deus expressou para aquele primeiro casal, segundo o livro de Gênesis, a sua vontade. E disse àquele casal, vocês podem comer de toda a fruta, todo fruto, de qualquer árvore do jardim, menos daquela. Você não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós conhecemos como termina a história. O casal seguiu a sua própria vontade e comeu o fruto proibido. Mas existe uma lição. Desde o princípio, a obediência é um requisito estabelecido por Deus para um relacionamento perfeito entre o homem e Deus. E o grande perigo de romper esse relacionamento perfeito com Deus reside na vontade e no poder de escolha que os homens têm. E o homem sempre vai escolher aquilo que antagoniza a vontade e a ordenança de Deus. Por isso, a grande realidade que nós enfrentamos é que os nossos desejos humanos trabalham no sentido contrário à vontade e ao propósito de Deus. Quando a gente tem que fazer uma escolha, você deixa tudo que você tem e siga-me, a gente vai pensar. Mas o que a Bíblia nos ensina? Que Jesus Cristo veio para restaurar a relação entre o homem e Deus. E não foi somente para remover a culpa do pecado, livrar da condenação do pecado e da consequência trágica da desobediência do homem. Jesus veio para restaurar a relação entre o homem e Deus. Por isso nós precisamos nos conscientizar de que o Evangelho do Reino de Deus é uma mensagem de obediência. Por isso, proclamar uma mensagem de fé desacompanhada
Proclamar uma mensagem de fé desacompanhada da obediência a Cristo não condiz com as palavras das Escrituras. E Paulo escreveu o seguinte lá em Romanos, capítulo 16, verso 25 e 26. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. Voltemos ao tema da mensagem, discipulado como missão. O discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que imitem a Cristo como o modelo principal. E o alvo do discipulado é levar as pessoas a serem semelhantes a Cristo. Vejam que maravilha. Por isso, nós somos chamados, todos nós somos chamados, não somente para visualizar o discipulado, nem somente para falar sobre o discipulado, mas para praticar o discipulado. E existe uma conexão indiscutível, uma conexão incontestável nas Escrituras entre crer e obedecer. Crer e obedecer sempre estão juntas, sempre vão andar juntas, ou sempre vão andar juntos, né? É isso que nos ensina o texto sagrado em Hebreus, capítulo 5, versos 8 e 9. Ouçam. Embora sendo filho, ele, Jesus, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus é o exemplo supremo, máximo de obediência, de submissão ao Pai. Eu estava lendo um artigo sobre discipulado. Encontrei um site nos Estados Unidos, uma igreja. O pastor é Richard Crazier, acho que essa é a pronúncia. Ele está trabalhando mais de 20 anos no ministério pastoral e discipulado. E ele menciona no estudo sobre discipulado o seguinte: quando nós não permitimos que Deus controle as nossas vidas, nós nos tornamos como recipientes vazios, apenas cascas. Fiquei pensando sobre esta frase desse pastor. E tentei traduzir isso num linguajar mais próximo da gente. Quando o Criador do Universo, o nosso Deus, não está liderando e guiando nossos caminhos, nós nos tornamos inúteis no reino de Deus. Pode soar bastante pesado, mas Jesus Cristo, quando chamou aquele homem rico, falou assim: vende tudo que você tem, distribua para os pobres. Depois que você fizer tudo isso, venha e siga-me. Se você não toma a sua cruz e não me segue, você não pode ser meu discípulo. Pode ser muito difícil, muito pesado. Mas se nós percebermos quanto amor Deus tem, ou quanto amor Jesus demonstrou para os seus seguidores, a gente vai compreender quem é Jesus. E por que Ele exige tamanha dedicação, submissão a Ele. Queremos ser úteis no reino de Deus, queremos fazer algo, mesmo que seja uma única coisa,
precisamos seguir a Jesus sem reservas. Mas apesar de tudo, Deus, quem é Deus? Deus não nos trata como marionetes. Deus é um Deus de amor, que não exige e nem nos castiga pelas nossas escolhas. Dá-nos a liberdade de escolher nossos próprios caminhos e seguir os nossos próprios planos. Dá-nos a liberdade de tomarmos as nossas próprias decisões, ainda que Ele não esteja incluído em nossas escolhas, caminhos e planos. Podemos montar a equação da nossa vida e deixar Deus fora dessa equação. No entanto, Deus é alguém que está sempre ao nosso lado, suplicando para que ouçamos a sua voz e está sempre encorajando-nos a viver conforme os seus conselhos. Veja como Deus é maravilhoso. Apesar de muitas vezes nós voltarmos as costas, apesar de muitas vezes nós fazermos orações tão egoístas, como muitas vezes eu falo, Deus, por favor, me perdoa. A minha oração sempre tem sido pedir favor. Mas mesmo assim, Deus tem operado. Apesar de tudo, Ele está sempre falando conosco. Ouça-me, siga-me, obedeça-me. Como mencionei antes, a obediência é um requisito estabelecido por Deus para o relacionamento perfeito desde lá no começo, lá do Gênesis. E o grande perigo de romper o relacionamento perfeito com Deus reside na vontade e no poder de escolha dos homens, que tendem a antagonizar com a vontade e ordenanças de Deus. Quando eu estava escrevendo essa mensagem, lembrei do pastor John Mizuki. Né? Ele foi pastor da Igreja Metodista Livre, aqui em São Paulo, durante muitos anos. Depois ele foi estudar nos Estados Unidos e acabou ficando por lá. Né? E ele esteve muitos anos atrás aqui na igreja, e ele, não lembro o que ele pregou. Não lembro, sinceramente não lembro o que ele pregou. Mas eu guardei algo que ele falou que marcou muito naquela época. Eu falei muito sobre obediência a Deus. Mas ele disse algo seguinte: nós temos o direito de escolher as nossas ações, mas nós não temos o direito de escolher a consequência das nossas ações. Quando Deus falou para aquele primeiro casal, você não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês fizerem isso, vocês morrem. Eles comeram o fruto, desobedeceram a Deus, mas não puderam escolher qual seria o castigo que eles iriam sofrer. Que Deus nos dê graça e sabedoria para nós sempre buscarmos conhecer a vontade do nosso Deus e seguirmos os passos de Jesus. O discipulado está baseado em uma vida transformada, em uma vida comprometida, um coração e uma vontade rendidos a Deus, uma nova direção, uma nova maneira de ver o mundo ao redor, através dos ensinamentos de Jesus, para levar as pessoas a serem semelhantes a Jesus.
E o objetivo do discípulo é procurar ser como seu mestre. 1 Coríntios 11:1, Paulo diz o seguinte: sejam meus imitadores, como eu sou também um imitador de Cristo. E que o nosso Deus nos capacite, né? Como um Pai de amor, como um Deus misericordioso. Deus sempre nos acolhe quando nós voltamos perante a sua presença e pedimos graça para podermos viver uma vida que agrada o coração de Deus. Eu sempre lembro do texto que Paulo escreveu lá em Romanos: sejam transformados pela renovação da mente de vocês, para experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade. Que assim também seja a nossa maneira de viver, enquanto nós vamos seguidamente estar estudando sobre o discipulado, que na medida em que nós vamos estudando sobre o discipulado, como ser um discípulo de Cristo, como seguir a Ele, como se tornar um exemplo, um discipulador de outras pessoas, que nós possamos estar aprendendo com Jesus, né? Aprofundando no conhecimento do Senhor, aprofundando no conhecimento da palavra de Deus, né? Para que a nossa vida também seja algo útil, né? No reino de Deus. Vamos orar? Deus eterno e santo, nós te agradecemos pela tua palavra e também pelo desafio que a tua palavra nos traz. Mas também te agradecemos, Senhor Deus, porque a tua palavra nos traz esperança. Senhor Deus, renova as nossas forças, as nossas esperanças em Cristo Jesus, para que possamos segui-lo fielmente, ó Deus. Para que a nossa vida, Senhor Deus, seja um instrumento útil nas tuas mãos, para que outras vidas conheçam o amor de Deus, conheçam a salvação em Cristo. Assim nós oramos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor João. Nosso culto também, agradecendo ao Senhor. Vamos orar, vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês hoje, durante essa semana e também para todos sempre. Amém e amém, Senhor.